No episódio anterior, nós analisamos o retrocesso da luta de classes na União Soviética e internacional que deu origem ao stalinismo. Vimos também que a burocracia stalinista, desde o seu nascimento, destruiu todas as tradições do Partido Bolchevique e pisoteou os princípios do marxismo e do leninismo. Mas resta entender como essa casta burocrática passou de um setor social privilegiado a um aparelho contra-revolucionário no interior da União Soviética que massacrou centenas de milhares de revolucionários. Esse processo não se deu de uma hora para outra. Durou mais de 10 anos, de 1921 a 1934. E a partir de 1934, começou o massacre dos oposicionistas, que durou até 1938, pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Como explicamos também no episódio anterior, esse processo de burocratização começou quando Lenin ainda era vivo, e seu último combate foi contra a burocracia. No entanto, quando Lenin adoeceu, um trio de dirigentes assumiu a direção do partido: Zinoviev, Kamenev e Stalin. Era chamada Troika. Stalin, como secretário-geral, controlava o aparelho do partido. A partir de 1923, quando a oposição de esquerda trotskista se organizou, os revolucionários foram perseguidos permanentemente e de forma crescente por essa troika. Mas em 1925, Zinoviev e Kamenev romperam com Stalin, passaram para a oposição e chegaram a um acordo com Trotsky para constituir a chamada Oposição Unida. Stalin se aliou então com Bukharin e aumentou fortemente a repressão à oposição. Entre 1926 e 1927, vieram as expulsões do partido, as prisões e as deportações em massa para a Sibéria e outras regiões. Trotsky foi expulso do partido e deportado para Alma-Ata, no Cazaquistão. Pouco depois, Zinoviev, Kamenev e seus seguidores capitularam e renegaram as suas posições oposicionistas. Em 1928, os camponeses ricos, os chamados kulaks, se sentiam fortalecidos e começaram a exigir um aumento dos preços dos produtos agrícolas. Stalin reagiu e os atacou, preparando-se para a coletivização forçada do campo que viria logo depois e que provocou a morte de milhões de camponeses. Para isso, ele rompeu com a ala direita do partido, dirigida por seus antigos aliados, Bukharin, Rykov e Tonsky, que defendiam os camponeses. Essa ala direita foi derrotada. Finalmente, em fevereiro de 1929, Stalin conseguiu expulsar Trotsky da União Soviética e deportá-lo para a Turquia. Nesse mesmo ano, Stalin conseguiu também a capitulação de vários dos dirigentes e quadros da oposição de esquerda, como Radek, Preobrazhensky, Piatakov, Smirnov e outros, que abandonaram a oposição para serem reintegrados ao partido. Mas apesar dessa vitória parcial, a burocracia stalinista estava longe de ter consolidado seu poder. Sua situação era muito instável. No campo, a coletivização forçada da terra tinha aberto uma enorme crise da agricultura, com a fome e a morte de milhões de camponeses. A aceleração da industrialização se fazia à custa do aumento da jornada de trabalho e dos baixos salários. No partido, havia uma insatisfação de distintas alas contra o regime, não só dos trotskistas, mas também dos capituladores, zinovievistas, bukharinistas e até de setores da própria burocracia stalinista. Por outro lado, a vitória do nazismo na Alemanha em 1933 colocava de imediato o perigo de uma guerra desse país contra a União Soviética. Stalin já estudava a possibilidade de um pacto com Hitler, que foi firmado mais tarde, em agosto de 1939. Stalin precisava destruir a oposição para consolidar seu poder antes que começasse a guerra.
Para isso, era preciso eliminar fisicamente não só todos os opositores, mas também a velha guarda bolchevique, inclusive aqueles que haviam capitulado. O principal objetivo de Stalin era eliminar a oposição de esquerda trotskista, o único setor que tinha um programa alternativo à burocracia e que defendia o fim dos privilégios dos burocratas, a democracia operária no Estado e a democracia interna no partido. A única maneira de acabar com essa oposição, que se recusava a capitular, era matando todos os seus militantes. Foi o que Stalin fez. O pretexto para o começo desse extermínio foi o assassinato de Sergei Kirov, principal dirigente do Partido Comunista em Leningrado. Isso aconteceu em dezembro de 1934. Kirov foi morto por um jovem militante, Nikolaev, revoltado com a opressão da burocracia soviética. Mais de 20 anos depois, Khrushchev, que havia passado a dirigir o partido depois da morte de Stalin, em 1953, admitiu em seu discurso ao 22º Congresso do Partido Comunista que o assassinato de Kirov havia sido planejado pelo então chefe da GPU, o serviço secreto, que se chamava Yagoda, mas por ordens de Stalin. Agentes da GPU incentivaram Nikolaev e entregaram uma arma para ele. Com isso, Stalin também se livrava de Kirov, um dirigente de prestígio que ameaçava sua liderança e que havia obtido mais votos que ele para a eleição do Comitê Central no 17º Congresso do Partido Comunista. Nos anos seguintes a 1934, a repressão aumentou brutalmente. As deportações foram sendo substituídas pelos campos de concentração, pelas torturas e fuzilamentos em massa. Finalmente, entre os anos de 36 e 38, Stalin lançou uma campanha de terror chamada O Grande Expurgo, que assassinou centenas de milhares de oposicionistas. Essa campanha de extermínio foi seguida pelo julgamento e execução dos principais líderes da Revolução de Outubro e antigos dirigentes das correntes que se haviam oposto a Stalin, mesmo que houvessem renunciado à oposição. Esses julgamentos ficaram conhecidos como os processos de Moscou. Trotsky, mesmo no exílio, foi o principal acusado em todos os processos, sendo julgado e condenado à revelia. Os julgamentos foram totalmente forjados. As acusações eram espantosas e absurdas. Todos esses velhos revolucionários e ex-dirigentes do Estado Soviético eram falsamente acusados de terroristas, de haver praticado ou planejado atos de sabotagem às indústrias e ao sistema de transporte e de planejar atentados e, inclusive, o assassinato de Stalin e outros dirigentes soviéticos, e também de traição e espionagem a serviço de Hitler e do imperador japonês. No primeiro julgamento, em agosto de 1936, foram julgados e depois executados Zinoviev, que tinha presidido a Internacional Comunista nos seus primeiros anos, Kamenev e outros 14 acusados. No segundo julgamento, em janeiro de 1937, foram condenados e executados Piatakov, Muralov e mais 16 dirigentes soviéticos. No terceiro julgamento, em março de 1938, 19 acusados foram levados ao tribunal, incluindo Bukharin, Rykov, condenados e executados, e Tonsky, que se suicidou na prisão. Todos pertenciam à antiga ala direita do PC. Mas também foi condenado Rakovsky, ex-trotskista que havia capitulado. Em nenhum desses julgamentos foram apresentadas provas contra os réus. As únicas evidências eram as confissões de vários acusados, como Zinoviev, Kamenev, Piatakov, Bukharin e Rakovsky. Eles admitiram ter cometido todos os crimes de que eram acusados. As confissões eram parte essencial desse espetáculo tenebroso. 20 anos depois, no 20º e no 22º Congressos do PC da União Soviética, Khrushchev reconheceu a falsidade das acusações contra os réus dos processos de Moscou
e explicou como as confissões foram arrancadas sob terríveis torturas e ameaças de fuzilamento dos familiares dos réus. No entanto, a burocracia, que chegou a reabilitar esses acusados, nunca reconheceu que as acusações contra Trotsky eram falsas e caluniosas. Os processos de Moscou foram apenas a parte visível da maior repressão que o movimento operário sofreu em sua história. Basta ver os resultados no interior do Partido Comunista. Dos membros do Comitê Central que dirigiu o Partido Bolchevique durante a Revolução de Outubro de 17, Stalin foi o único sobrevivente. A maioria foi executada por suas ordens. Essa mesma lógica o obrigou a eliminar também a segunda geração de revolucionários que havia surgido com a Revolução de Outubro e lutado na Guerra Civil. Mas isso não bastava para Stalin. Ele também exterminou grande parte da própria burocracia stalinista, que ele não considerava confiável. Por isso, dos 139 membros do Comitê Central do Partido Comunista, eleitos no 17º Congresso, em 1934, 98 foram executados. E isso quando o partido já estava totalmente stalinizado e toda a oposição já estava em campos de concentração. Dos 1.996 delegados a esse congresso, 1.108 foram presos e 2/3 deles executados. A imprensa oficial stalinista da época nomeou o Congresso dos Vitoriosos, mas esse evento ficou conhecido, na verdade, como o Congresso dos Fuzilados. Também houve um julgamento militar secreto, em junho de 1937, contra vários altos oficiais das Forças Armadas Soviéticas. O Marechal Tukhachevsky, herói da Guerra Civil, assim como 3 dos 5 marechais da União Soviética, foram julgados e condenados. No total, 45 mil oficiais do Exército Vermelho e das outras forças foram presos e 15 mil deles foram executados. Entre os oficiais superiores foram condenados 13 dos 15 comandantes de exército, 8 de 9 almirantes, 50 entre os 57 generais dos corpos do exército, 157 dos 186 generais de divisão e todos os comissários do exército. Esse expurgo enfraqueceu terrivelmente as Forças Armadas Soviéticas e facilitou a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista 5 anos depois. De acordo com os arquivos soviéticos, durante 1937 e 1938, a polícia política prendeu 1.548.000 pessoas, das quais mais de 680 mil foram executadas. Mas vários historiadores calculam que essa cifra é superior e, na verdade, mais de 800 mil pessoas foram executadas. Isso sem contar centenas de milhares que morreram de fome, de frio e de doenças nos campos de concentração na Sibéria, chamados de gulags, e que desapareceram sem registro. Por fim, Stalin mandou matar os próprios verdugos, os ex-chefes da polícia política, a GPU e depois chamada NKVD, que foram Yagoda e Ezov, responsáveis pelas prisões, torturas e assassinatos, foram também executados em uma clara queima de arquivos. Mas a sanha assassina de Stalin se concentrou especialmente em eliminar os mais de 30 mil trotskistas. A ordem era matar a todos. Os últimos foram fuzilados nos campos gelados de Vorkuta e Kolyma, no Círculo Polar Ártico. E, finalmente, Stalin conseguiu assassinar a Trotsky em seu exílio, na Cidade do México, por meio de um agente soviético chamado Ramon Mercader. Ao contrário do que dizia e ainda diz a propaganda comunista, Stalin não executou traidores, terroristas, nem agentes do nazismo, e sim comunistas que se opunham ao stalinismo. Seu objetivo não era defender a União Soviética, mas sim defender o seu poder e as regalias da casta de funcionários privilegiados que lhe era fiel. Esses crimes monstruosos criaram as condições para a restauração do capitalismo,
algumas décadas depois, levada a cabo pela própria burocracia. Até hoje, os stalinistas dizem que não havia outra alternativa para defender a União Soviética. Mas como justificar o extermínio de centenas de milhares de prisioneiros? Como justificar as torturas e os atentados contra opositores fora da União Soviética? Era impossível justificar essas ações. Por isso, o stalinismo teve que criar uma gigantesca mentira. Vamos explicar, no próximo episódio, como foi montada a escola stalinista de falsificações, fraudes, calúnias e toda a degeneração moral, que é uma das suas marcas. E vamos também contar sobre a luta de Trotsky contra essa campanha de difamações. Não perca e não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esses vídeos e dar o seu like.